Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. A paz do Senhor, professores. Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. Hoje nós vamos mergulhar na profunda e emocionante lição 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Mas sabe, antes da gente pensar em qualquer estratégia de ensino ou conceito teológico, é absolutamente fundamental estabelecer um alicerce. O nosso preparo para ensinar começa de joelhos. Nós precisamos depender inteiramente do Espírito Santo, tanto na hora de estudar em casa, quanto lá na frente da classe. Porque sem essa orientação divina, a nossa aula corre o sério risco de virar só um repasse de informações, perdendo a vida, o vigor e aquele impacto transformador que só a palavra de Deus tem. Então vamos juntos buscar essa inspiração para que os corações dos nossos alunos sejam tocados de verdade. Para o nosso estudo de hoje, nós temos um roteiro bem direto. Vamos passar pelo preparo espiritual, entrar nos 3 tópicos centrais da lição, que são a maior prova de Abraão, a promessa confirmada e a obediência de Isaac. Depois, vamos pular para um guia prático, pedagógico, recheado de dicas e, por fim, a nossa aplicação e encerramento. Começando pela seção 1, o nosso preparo espiritual e a dependência do Espírito Santo. É sempre bom lembrar que a história que vamos ensinar hoje é densa. Ela envolve dor, envolve uma obediência extrema e um amor incondicional. E isso nos leva direto ao nosso texto áureo, que diz o seguinte: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Parem por um instante e sintam o peso dessa ordem. O texto faz questão de enfatizar teu único filho e ainda adiciona a quem amas. A minha sugestão é que vocês leiam esse versículo na sala de aula com muita reverência, ajudando a turma a ancorar a mente na imensa profundidade emocional do que a gente vai desbravar. E assim entramos no tópico 1, a maior prova, o famoso teste de Abraão. Deus não testou Abraão com terras ou dinheiro, ele testou com a exata promessa que o patriarca esperou a vida inteira. E como é que alguém suporta isso? Precisamos ir na palavra-chave da lição: fé. Vale muito a pena trazer essa definição do dicionário Vine para a classe. Fé não é só um sentimento vago, é uma firme persuasão, uma convicção fundamentada e está totalmente ligada à lealdade. Quando a gente equipa os adultos com essa definição teológica mais sólida, a perspectiva muda na hora. A fé de Abraão não era cega, era uma convicção fundamentada na fidelidade de Deus. Pensa no cenário. O nascimento do Isaac foi um milagre absurdo. Abraão tinha 100 anos. E agora, como um menino já crescido, vem a ordem para o sacrifício. O choque deve ter sido tão avassalador que Abraão sequer comunicou isso a Sara. Ele só levantou de madrugada, arrumou tudo e partiu. Ele carregou o fardo dessa provação em total silêncio, poupando o coração da mãe. É de arrepiar. E na aula é sensacional mostrar o contraste das posturas. De um lado, a dor excruciante do mandamento de sacrificar o filho da promessa. Do outro, a obediência imediata, sem uma única vírgula de questionamento. Olha a declaração de Abraão aos servos dele. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Repararam? Ele não disse eu tornarei, ele disse nós tornaremos. É a prova definitiva da certeza dele de que Deus faria o impossível. O que nos guia para o tópico 2, promessa confirmada, que é a resposta de Deus a toda essa lealdade. A disposição inabalável de Abraão de ir até as últimas consequências agradou profundamente ao Senhor. Mas como ele racionalizou essa entrega? Para explicar isso de forma clara, tragam o Novo Testamento para a aula. O autor de Hebreus entrega a melhor interpretação possível da mente de Abraão. Ele literalmente acreditava que Deus poderia e iria ressuscitar Isaque dos mortos para cumprir a promessa. A promessa era infalível, então a morte não seria o fim do rapaz. Que exemplo espetacular de fé para ensinarmos, não é mesmo? E aqui vai algo que vai enriquecer demais a sua ministração. Tragam essa belíssima tipologia citada pelo pastor Elienay Cabral no material de apoio. O Monte Moriá tipifica o Calvário. O altar é a cruz. Abraão é a figura de Deus Pai. E Isaque aponta diretamente para o Cordeiro de Deus. Fazer essa conexão com Cristo dá um peso teológico maravilhoso para a aula, provando como o Antigo Testamento sempre aponta para Jesus. Chegamos então ao tópico 3, Isaque obediente, onde a gente muda um pouco o foco do pai para o filho. Nas aulas a gente costuma focar muito no pai da fé, mas Isaque é o nosso pai da obediência.
Ele era um jovem vigoroso, cheio de energia. Abraão, um idoso. Isaac poderia facilmente ter se soltado, dominado o pai e fugido. Mas não. Ele se deita no altar voluntariamente. Ele se submete com total mansidão, exatamente como Cristo faria no Getsêmani. E agora, vamos abrir a nossa caixa de ferramentas no Guia Prático e Pedagógico para aplicar essas estratégias direto na sua sala de aula. Todo professor precisa ter os seus alvos muito claros, certo? Nossos 3 objetivos da lição são: mostrar a fé que foi testada em Abraão, refletir sobre como a promessa foi confirmada e expor essa entrega voluntária do Isaac. Se a aula acabar e os alunos tiverem pegado esses 3 pontos, missão cumprida com sucesso. E para aprender atenção logo de cara, o nosso guia sugere uma pergunta-chave. Logo ali no início da aula, lancem essa questão: Deus prova a nossa fé e a nossa lealdade a Ele? Façam uma pausa. Deixem os adultos falarem. Isso tira a aula daquele formato de palestra monótona e já conecta a história bíblica com a vida real de quem está ali sentado. Para estruturar o seu tempo, siga esses 3 passos. 1. O que não pode faltar de jeito nenhum é enfatizar essa obediência incondicional. 2. O que vai enriquecer a sua aula é a tipologia de Cristo e o Calvário que acabamos de ver. E 3. E aqui preste muita atenção, o que evitar. Debates paralelos sobre se Deus aprova ou não sacrifícios humanos. Cortem isso rápido. Expliquem objetivamente que era um teste pontual de lealdade e que a lei condena o sacrifício humano. E voltem para o tema central para não perderem o rumo da aula. Encaminhando para a sessão 6, nossa aplicação final e encerramento. A hora de fazer a história aterrissar no coração dos alunos. A conclusão do nosso material bate na tecla de que é preciso um coração totalmente rendido à vontade divina para enfrentar desafios colossais. A fé não é passiva. Ela não fica só sentada esperando o melhor. Ela age, ela obedece e, acima de tudo, ela entrega tudo o que tem quando o Senhor pede. E para dar aquele abraço na alma dos alunos que certamente estão passando por provações silenciosas, encerre lembrando de Jesus. No mundo tereis aflições, ele disse, mas o exemplo de Abraão nos dá aquele bom ânimo para lutar as batalhas diárias, tendo a certeza absoluta de que Deus, no tempo certo, vai prover tudo o que a gente precisar. Professores, sintam-se confiantes. Com o Espírito Santo guiando e essas ferramentas em mãos, sua aula vai ser extraordinária. Deixo a reflexão para a semana. O que nós precisamos colocar totalmente no altar de Deus hoje? Pensem nisso. Que Deus abençoe ricamente a sua dedicação e cada um dos seus alunos. E já deixo o convite para a gente se ver aqui de novo na próxima semana, quando vamos desvendar mais uma lição incrível do nosso trimestre. Fiquem na paz e até o nosso próximo estudo de preparação.